Já de volta, estamos na véspera de São João, tá aí a data mais aguardada, né, do São João, as festas mais aquecidas já todo mundo no clima do forró e muitos condomínios se organizando para organizar as festas juninas com os moradores. Agora, é preciso, Marcos, ter muito cuidado para não ter ali dor de cabeça, tem que se ligar nas regras, precisam ser cumpridas para garantir a organização e evitar aborrecimentos com os próprios moradores que não querem fogos, participar. Né, Thaís? Eles soltam cada bomba Pois que é impressionante. Tem que ter cuidado, né? Fogueiras altas, pô, perto de fiação, tem que ter cuidado. A gente está aqui recebendo a advogada Anne Caroline Fidelis, ela que vai falar com a gente sobre isso, porque onde começa onde termina o meu direito, começa o seu. Então, isso tudo tem que estar, as regras têm que estar muito estabelecidas em festas assim, né, Anne? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite para falar desse tema que é tão palpitante, literalmente palpitante, sobretudo neste momento, onde os condomínios cada vez mais têm se organizado. E o que a gente não pode perder de vista é que temos ali um contexto de espaços e uso coletivo. E todo espaço de uso coletivo traz uma série de implicações. E, sobretudo, a pessoa do síndico ou síndica precisa agir com muita cautela, porque, sem dúvida alguma, como na maior parte das situações jurídicas, agir com previdência, de maneira articulada e anterioridade com anterioridade, sem dúvida alguma, é ainda mais relevante. Lembrando que existem instrumentos específicos dos condomínios que precisam ser observados, a começar pela convenção e pelo regimento interno. Agora, quando a gente fala de um festejo tão diferenciado, né, como esse, que tem tanto ações externas, como às vezes lá o interno, o som alto, enfim, coisas do gênero, isso tudo deveria, como você bem colocou, já constar em convenção e qualquer dúvida, convocação da Assembleia Extraordinária, é isso? Perfeito, exatamente. Eu acho que você também é advogada. Eu só passei por dramas assim. Pois é. Nós temos a convenção e o regimento que regulam situações estruturais e relações habituais. Mas quando nós nos deparamos com situações específicas, como uma festa que está para acontecer, é importante que haja a assembleia. E nessa assembleia devem ser discutidas tantas as questões relativas ao uso, quanto questões relativas a despesas, que nós sabemos também que por vezes acabam se tornando complicadores posteriormente, mas também sobre segurança, não apenas do ponto de vista do acesso de pessoas de fora, né? Pensar quantas pessoas cabem nesse local onde vai ser realizada a festa, quantas unidades demonstraram interesse na participação e como a gente vai lidar com as unidades que não quiseram participar. E além disso, e aí falando especificamente sobre os festejos juninos, temos que pensar também em outra questão relativa à segurança, que é justamente fogueiras e fogos, como é que fica essa situação. Em regra, já lhes digo, não é permitido, sobretudo pensando na segurança daquela coletividade e até dos vizinhos. Uma fogueira instalada ali, sem dúvida alguma, pode trazer um risco muito grande para todas as pessoas que estão ali circulando, mas também para as pessoas que sequer gostariam de participar dessa festa. Muitas vezes o pilotis ali, se for num prédio, num condomínio, num edifício, os carros ficam também estacionados na parte do térreo, né, da entrada. Então, isso também é um perigo, né? E deve ser levado em consideração. Agora, vamos criar uma situação aqui. O condomínio quer organizar uma festa. Não tem o hábito de fazer festas, mas agora passa a querer fazer essas festas com mais frequência e regularidade. Eu tenho a obrigação, como síndica, de colocar algum aviso. Não deu tempo de fazer a assembleia, foi algo a toque de caixa, tá? Eu tenho a obrigação de colocar algum aviso individual nos apartamentos, comunicar como é que vai ser essa festa, até que horas será a festa, o que é que vai ter nessa festa, enfim, se for uma festa, inclusive, convidando, eu tenho a obrigação de fazer isso? Sim, e digo mais, o síndico ou síndica que eventualmente decida assumir esse risco, que se me procurasse anteriormente eu diria, tem certeza? Mas se ele decide assumir esse risco, sem dúvida alguma, a comunicação é o mais básico e essencial e a observância, a convenção, as leis de modo geral,
tanto federais, estaduais e municipais, pensando inclusive na questão da lei do silêncio também, mas a comunicação ela é essencial, ela tem que acontecer, porque esse evento, sem dúvida alguma, vai afetar diretamente todas as pessoas daquela coletividade, seja do ponto de vista do barulho, como também da segurança, e como seria com relação aos serviços prestados, e até que ponto eventuais riscos, problemas que podem acontecer, podem afetar aquela coletividade. Porque se existe alguma questão estrutural, vamos dizer, num condomínio, e uma daquelas pessoas de fora que está participando daquela festa sofre algum dano, como será a questão da responsabilidade? Vamos dizer que um toldo cai sobre um carro. E aí, quem é que vai responder por aquele dano ocasionado a um terceiro que estava com seu veículo ali? Então, se esse síndico decide realizar essa festa, e ainda mais nesse contexto onde há, sim, um problema muito severo em relação à sua regularidade, que é a existência da Assembleia para regular esses pormenores, sobretudo se não houver uma previsão no regimento interno, ele pode, inclusive, ser responsabilizado individualmente. Então, eu volto a dizer, para esta pessoa que está pensando em fazer uma festa, sem seguir esse roteiro necessário para que essa festa não traga implicações posteriores, é importante que tenha ciência da possibilidade não apenas da responsabilização coletiva, mas da responsabilização individual desta pessoa que decidiu assumir esse ônus. Agora, Ana, então eu vou criar mais um problema, Pode né? criar. O condomínio não tinha definido como regra a festa, mas um morador reservou a área para fazer a sua festa. E aí ele vai fazer com alguns moradores, não vão ser todos, que ele vai chamar quem ele quer, e mais convidados, muitas vezes da família, pessoas de fora, coisas do gênero. Já deve ter uma regra definida para isso também, né? Com certeza. O regimento interno ele existe justamente para isso. Qual é a quantidade de pessoas que podem ser recebidas naquele espaço? Qual vai ser o critério para a garantia da segurança? E se acontecer um dano naquele local e até que horas? E aí, no horário, é importante dizer que temos que observar a legislação municipal. Na maioria dos municípios, essa limitação é de 10 ou 11 horas. E é importante também pensar no entorno, nas pessoas que residem naquele condomínio, mas e as pessoas que moram ao redor. Então, todas essas implicações jurídicas, elas precisam ser observadas. E quando nós falamos de condomínio em lugares de habitação coletiva, nós sabemos que a problemática é grande e quanto maior a previsibilidade desses problemas, sem dúvida alguma, melhor. Deixa eu colocar mais lenha na fogueira, Vamos né? lá. Quem é o responsável pelo convidado? É quem convidou. Quem convidou. Exatamente. Então, se tiver punibilidade, é para esse condomínio. Até Isso. porque quando você faz qualquer reserva de espaço, né, de festas nos condomínios, você assume ali, você coloca a sua assinatura. Então, você está responsável por aquele espaço, por qualquer dano que aconteça nele. Então, é realmente Mas, inclusive, uma o preocupação. comportamento dos convidados. Inclusive, então. o comportamento dos Exatamente. convidados. Porque festa com bebida alcoólica. Então, e nesse isso. perfil, Olha, rapaz, tenha cuidado É. com quem você anda, tá? E sobre a bebida, exatamente. É. E por isso, instrumentos como termos de responsabilidade, declaração de ciência, assinatura de ciência sobre determinadas regras específicas para essas festividades. E sobre a bebida alcoólica, é importante dizer que, sobretudo festas que têm menores de idade, não é possível comercializar bebidas alcoólicas. Então, muitas vezes a gente vê nas festas aquele aviso, traga sua bebida, justamente pela impossibilidade de comercialização desse tipo de bebida e da garantia da segurança, inclusive nesse aspecto em relação às crianças. Eu vou trazer aqui um exemplo de algo que aconteceu, isso foi real, tá? De uma festa durante o dia em que tem condomínios que não permitem o uso de pessoas que não são condôminos das áreas como piscina, por exemplo. Mas tem condomínios que permitem o uso por terceiros, né, por convidados, se você for fazer uso do salão de festas, por exemplo, e chamar ali alguém, um primo, um amigo, e ele vai poder fazer o uso da piscina. E um dos convidados do condômino passou mal dentro da piscina. Passou mal de sujar, de colocar, né, ali, passar enjoado mesmo. E aí ele teve que pagar uma multa, o condômino. Só que o condômino, na relação ali de amizade, disse, olha, a multa é sua. Então, o amigo teve que pagar a multa pela sujeira na piscina, né? Por danificar ali, teve que secar a piscina toda, teve que fazer todo o tratamento da água novamente. Isso tem um custo para o condomínio e esse custo foi transferido para o dono do apartamento que convidou
essa terceira pessoa. Então, e essa mesma responsabilidade cabe em caso de festa. Então, se você convidar, por isso que ande com pessoas que não vão lhe trazer problema, porque isso pode acontecer, especialmente se você morar no condomínio, que não é o seu caso. Então, na sua casa, você tem mais liberdade. Agora, Andy, começo, meio e fim. E normalmente o fim é que é o problema, porque se você define meia-noite, parece que quando está no auge, chega a ordem lá para encerrar o som. Aí, às vezes, encerra o som contratado, mas tem alguém que tem aquelas caixas ou um carro e coloca lá porque eles decidiram ficar. Está quebrando a regra. Com certeza, não somente a regra do condomínio, mas a legislação municipal. Nós temos a lei do silêncio, a lei que não admite essa perturbação. Lembrando que, por ser um espaço coletivo, muito provavelmente vamos ter crianças, pessoas idosas ou pessoas que simplesmente não querem aquele barulho e têm esse direito e podem, inclusive, acionar a polícia militar justamente para fazer esse controle. E nós sabemos quantas histórias que são noticiadas de situações que levam à briga e até à morte por conta de perturbação ao sossego. Aqui em Alagoas nós já tivemos alguns casos conhecidos justamente por ser um problema muito grave. As pessoas muitas vezes encaram esse problema como um problema pequeno, mas este problema, se não for devidamente regulado, se não houver uma atitude preventiva do condomínio, ele pode se tornar um problema muito maior e outras situações, inclusive fatais, podem acabar sendo consequência. É isso. Então, síndicos, quem vai organizar a festa aí em condomínio, mesmo não sendo síndico, se preocupem, né, Anne, em seguir todas as regras para não ter implicações ali e responsabilizações ali até judiciais, né, ou jurídicas. Obrigada, Anne, pela presença, obrigada por sempre ser tão didática aqui na forma de explicar, né? Vamos falar de São João, continuar nessa onda, porque a organização